Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. E o Brasil voltou às ruas de São Paulo para a alegria de alguns e para a tristeza de outros, inclusive tristeza de gente no campo da direita na política. E isso gerou uma treta gigantesca justamente entre essas pessoas que se identificam com essa direita no Brasil. E ficou a pergunta: será que voltar às ruas vale a pena? Será que é uma boa ideia ou não? E por que o Bolsonaro e os deputados chamados bolsonaristas, a maioria deles ficaram de fora? Hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a vitória da direita esmagadora nas eleições da Europa, e para isso eu vou receber o grande jornalista português Sérgio Tavares. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Então eu peço a você que já sente o dedo no like, porque é melhor você sentar o dedo no like agora, porque talvez você fique chateado comigo no meio do programa, e manda esse link para o máximo de amigos e inimigos que você puder, porque, afinal, esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Então recomendo fortemente, R$ 4,99 por mês no plano anual, o Proton VPN. O link está aqui na descrição, se você baixar pelo link você ajuda aqui o canal. Bom, vamos falar sobre manifestação, e hoje vai ser um papo meio de adulto, então as pessoas podem ficar meio chateadas e tal, mas de tempos em tempos a gente tem que ter esse papo que nem sempre agrada muitos da audiência, principalmente aquelas pessoas que têm uma necessidade de senso de pertencimento, né? O que é senso de pertencimento, Paulo? Senso de pertencimento é aquilo que o ser humano, chama sense of belonging em inglês, é aquilo que o ser humano tem naturalmente. O ser humano tende a querer se identificar, um ser gregário, e ele tende a querer, deixa eu ajeitar só isso aqui na câmera, ele tende a querer se identificar com um grupo. Então, muitas pessoas, o natural é que o seu senso de pertencimento seja a comunidade que você faz parte, né? Sua pátria, a sua fé, a sua família, o seu clã, né? O senso de pertencimento seja em relação a isso. Mas como na sociedade pós-moderna as pessoas estão perdendo os seus vínculos com a própria pátria, com a sua fé, com o seu clã, com o seu local de origem, isso acaba sendo substituído por outras coisas. No Brasil você tem um problema grave, o professor Olavo de Carvalho falava muito sobre isso, né? No Brasil você tem um problema grave de falta de identidade, falta uma identidade cultural, falta uma identidade nacional, e as pessoas substituem essa identidade por outras coisas. Então você pensa, por exemplo, numa parada do orgulho, a pessoa substitui a identidade dela pela prática sexual dela. A prática sexual não é mais simplesmente um ato, ela define quem a pessoa é. Então a pessoa bota o arco-íris, eu tenho orgulho. Do que você tem orgulho? Não, eu tenho orgulho da minha prática sexual. Então é obviamente uma substituição para que a pessoa possa pertencer a uma comunidade, pertencer a um grupo. E isso acontece em vários outros fenômenos. O Brasil tem muito no clube de futebol, né? A pessoa que ama tanto o Corinthians, ama tanto... O Vasco hoje está difícil de amar, mas ama tanto o seu clube de futebol que ela sai na briga, ela diz eu sou, algo que é um símbolo que não representa absolutamente nada, mas com aquilo ela tem um senso de comunidade. E muitas pessoas no Brasil atual substituíram esse senso de pertencimento por um senso de pertencimento da política. Então a pessoa vê as coisas que estão erradas na política e ela se posiciona dizendo eu sou tal, eu sou de direita, eu sou de esquerda. E aí as pessoas ao entorno batem palma para ela se sente acolhida, ela se sente feliz e ela se sente, bom, eu faço parte de algo. E lá, se você for ler a teoria das camadas, lá que o professor Olavo de Carvalho falava tanto, as camadas de personalidade, conforme o processo de amadurecimento vem e você vai superando as camadas, isso vai ficando para trás na sua vida. Você chega no Dom Quixote, né? Eu sei quem sou, eu sei quem eu sou, eu já sei quem eu sou. E eu demorei muitos anos para descobrir quem eu era, para não precisar mais ficar dentro de um rótulo X ou rótulo Y. E isso tem tudo a ver com o que eu vou falar sobre manifestação. Porque muitas pessoas sentem a necessidade desse abraço da plateia.
principalmente quando a gente está falando de gente que está dentro da política ou de influenciadores, muitas vezes pessoas que não têm tanta expressão na carreira delas e acabam recorrendo ao expediente de ficar falando na internet, então elas precisam mostrar que elas são verdadeiramente de um determinado grupo para que o público as abrace. E eu vou contar uma história para vocês aqui para ilustrar um pouco como que eu sigo por um outro caminho. Uma história pessoal e envolve o presidente Bolsonaro. Eu conheci o ex-presidente Bolsonaro pessoalmente, mas meio tarde nessa história. Eu já era presidente, eu não o conhecia pessoalmente, meu pai conhecia, mas eu não o conhecia, eu já estou nos Estados Unidos desde 2015, então eu não o conhecia, e já o conheci quando ele era presidente, e eu já era jornalista. Então houve um jantar, e ele me chamou, eu estava presente no jantar, aqui na visita dele aos Estados Unidos, e ele me chamou para sentar justamente ao lado dele, foi muito gentil comigo, né? Eu já conhecia, claro, e me tornei amigo pessoal do Eduardo Bolsonaro. Eu considero realmente o Eduardo Bolsonaro um amigo, independente da política. A gente pode ter divergência na política, mas eu pessoalmente gosto dele. Acho ele um cara legal, acho ele um cara correto, acho ele um cara inteligente, acho ele um cara do bem. Então, aos poucos fui me tornando amigo dele pessoal. Já conhecia e me dou muito bem com o Flávio. O Carlos, eu nunca troquei uma palavra na minha vida, e muita gente pensa que eu desgosto, que eu tenho alguma treta com o Carlos, não tem. Mas eu só vim conhecer o Jair pessoalmente quando ele já era presidente, justamente nesse jantar. E ele foi muito gentil, muito cordial comigo por conta do meu avô, e talvez porque ele gostasse, segundo ele, gostava muito de assistir às minhas participações. E foi um jantar muito bom. Eu adorei a companhia dele, a gente ficou ali só com uma certa privacidade, então falando besteira pra caramba, que os dois são piadistas, falando coisas que seriam assim absolutamente impublicáveis, e foi muito divertido. Mas uma das coisas que eu disse a ele, né, conversamos sobre política, óbvio, estratégia, etc. Mas uma das coisas que eu disse para ele foi a seguinte: eu falei, olha, presidente, eu preciso ser honesto, preciso tirar uma coisa aqui do caminho. Muitas vezes o senhor vê, né, que eu critico as suas atitudes e tudo mais, então eu queria deixar claro para não haver mal entendido na nossa relação. Eu queria dizer que eu não sou bolsonarista. E ele riu, ele falou, não, esse negócio de bolsonarismo é uma besteira, não sei o quê, blá, blá, e eu concordei com ele, mas eu falei, não, mas deixa eu explicar. Eu quero te dizer por que eu apoio, por que eu te apoio, por que eu sou obrigado a te defender com tanta frequência. Eu estou na Jovem Pan te defendendo, mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu defendo o que eu acho que é o certo e verdadeiro. E como você talvez seja a figura mais caluniada, com tanta mentira, tanta difamação maldita na imprensa, eu sou obrigado a te defender. Eu sou obrigado a te defender. Por um dever moral, porque eu tenho a capacidade de fazê-lo e porque eu devo fazê-lo. E a defesa, o apoio, ele acontece porque eu acho que o senhor muitas vezes defende o que é o correto e eu defendo as mesmas coisas, então nós estamos alinhados. Mas a sua opinião não altera a minha. Então, se amanhã o Bolsonaro decidir que aborto é bom, eu não vou passar a defender o aborto. Eu não vou relativizar minha posição em relação ao aborto. E o mais bacana dessa conversa foi que ele concordou com isso. Ele não levou isso a mal. Não levou. Vários dos apoiadores dele levam a mal, mas ele não. E depois disso, a prova de que ele não levou a mal é que depois disso nós estivemos juntos várias vezes, de forma pessoal, jantamos juntos, etc. E eu me dei uma entrevista, que todos vocês assistiram lá com o Pilhado, e nós conversamos bastante durante um tempo, e nós estivemos juntos realmente várias vezes, e eu desenvolvi um apreço pessoal por ele. Eu gosto muito pessoalmente dele. Eu acho difícil não gostar do Bolsonaro, para dizer a verdade, se você o conhece. E eu não conheço todos os lados dele, né? Mas eu tenho muito apreço por gente que é simples e autêntica, etc, etc. E eu acho que ele é o que você vê, pelo menos se mostrou para mim sempre assim. Agora,
Posto isso, eu não tenho nenhum compromisso com o Bolsonaro. Eu não sou fechado 100% com o mito, fechado com o capitão. Eu não tenho nada disso. Nada. Volto a dizer, ele me parece que leva isso muito bem, o fato de eu não estar 100% fechado com o mito. Isso mostra para mim maturidade. Muita gente no entorno dele não tem essa maturidade. Teve até um vereador, não, acho que agora é deputado estadual, conhecido, que era muito hostil a mim, porque via as críticas que eu fazia. E um dia eu falei para ele, com o tempo ele viu quem eu era, e eu falei para ele, olha, você tem que entender, vocês são parte do grupo político do Bolsonaro. Eu não sou. Se eu, por um acaso, tivesse aceitado fazer parte de um ministério, alguma coisa do tipo, imediatamente, eu brinco, né, no caso do Mourão, por exemplo, se eu fosse vice do Bolsonaro, imediatamente eu teria que acabar com as que eu disse que eu brinco que é a única posição que eu aceitaria, porque o vice é a melhor profissão do mundo, né? Eu falei, imediatamente eu teria que parar de fazer qualquer crítica e guardar para mim, porque de fato eu passo a ficar embaixo de uma liderança. Mas hoje eu não tenho. Eu tenho essa vantagem. Eu não sou político. Eu não preciso de porra nenhuma, eu não preciso de nada. Eu nunca pedi uma vírgula. Então a menina que diz, as pessoas ficam como sanguessugas do Bolsonaro, acho que a única coisa que eu pedi para ele foi uma entrevista. E só. E isso é uma liberdade danada. Isso é uma liberdade danada. Entendo, toda vez que eu vou fazer um programa, eu sento aqui com vocês e eu não fico preocupado se a audiência vai ser boa. Eu comemoro a audiência boa. Mas é como um efeito, não como uma causa. Então eu comecei o jornalismo para falar o que eu pensava, ninguém me conhecia. E o público gostou. Então, tem vezes que eu critico o Bolsonaro e o nosso pensamento está desalinhado, e eu falo, e o público fica puto, e a vida que segue. Né? Eu brinco de dizer, eu já fui cancelado pelo bolsonarismo raiz e passo bem. Já fui cancelado várias vezes. Olha, eu critiquei o Bolsonaro quando ele nomeou o Moro ministro. Eu disse que aquilo era uma burrice sem tamanho. Eu critiquei, mas muito, quando ele obedeceu a ordem do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, e não nomeou o Ramagem para a diretoria da Polícia Federal. Eu considero ali um momento, o ponto de inflexão da democracia brasileira. Eu critiquei nas nomeações pró-STF. Eu critiquei, né, as nomeações pró-STF, como, por exemplo, hoje o Levi, né, o cara que era o AGU dele, que hoje é o braço direito do Alexandre de Moraes, mas critiquei também as nomeações dele pro-STF, que foram, por exemplo, né, os nossos ministros que ele escolheu, que hoje são calados diante da ditadura brasileira. Eu critiquei muito aquela cartinha de desculpa por Moraes, escrita pelo Michel Temer. Critiquei na condução da política, na forma como lidava com o parlamento, na condução das eleições, de ter aceitado o processo eleitoral feito da forma que foi. Critiquei na forma como ele saiu do governo. Critiquei sobre a questão das ruas, né? E tudo certo. E eu vou ser absolutamente sincero. Eu acho que o tempo me mostrou com razão na enorme maioria desses pontos. Ou nomear o Sérgio Moro foi uma boa ideia. Ou fazer acordo com Alexandre de Moraes, o acordo que foi feito em 2021 foi cumprido, lá depois do 7 de setembro. Eu estava certo ou o Bolsonaro estava certo? Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Então eu não me arrependo dessas posições. Talvez tenha outras onde ele estivesse certo, e eu, particularmente, eu critiquei também o Auxílio Brasil, né? Talvez ele estivesse certo em algumas posições e eu estivesse errado, e eu não me recorde, e aí eu talvez esteja até sendo injusto. Uma discordância. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição.
Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.